Fala galera dramática, aqui professor Hugo Veiga do Método Orion. Estamos aqui hoje para analisar o primeiro ato de Perdoa-me por Me Traíres, obra do Paes III, Nelson Rodrigues. Eu fiz um vídeo de introdução sobre Nelson Rodrigues, então se você não viu, dá um pause nesse vídeo aqui, vê o outro antes, que eu acho que é mais jogo para você, e lógico, volta nesse vídeo aqui depois, né? Não vai deixar de ver ele. Eu tô com o meu livro aqui na mão, e eu vou dar uma analisada aí com vocês. Primeiro de tudo, primeiro ato, né? O texto começa com um texto em parênteses. Né? Nair e Glorinha estão na porta da Madame Luba, ambas vestidas de colegial, parará, parará, parará. Esse texto é o texto que a gente chama de rubrica. O que é rubrica? Rubrica é um texto que ele é feito para não ser falado. Ele é uma indicação, ele pode ser uma indicação de elemento cênico, iluminação, sonoplastia, forma de fazer alguma coisa. O Nelson Rodrigues usa muito isso, né? Atônita, furiosa, né? A forma que a atriz vai dar a esse texto. Pode ser várias coisas. Aqui, por exemplo, ele tá descrevendo o que está acontecendo na cena e está descrevendo como as meninas estão vestidas. Então, o fato delas estarem de uniforme caque, meia curta, cabelo rabo de cavalo, pasta debaixo do braço, significa que elas são colegiais, elas estão no que na época correspondia ao ensino médio, ou seja, são duas meninas, né? E então elas estão aqui na frente da porta da Madame Luba e em princípio você não sabe o que está acontecendo, você só sabe que Nair está dizendo, e aí, vamos ou não vamos? Você prometeu que vinha, você se comprometeu comigo, e você não sabe o que é. Até que elas, Glorinha, logo no início, ela já fala sobre o tio, que o tio tá muito em cima dela, né? O tio Raul, a gente não vai ver ele no primeiro ato, a gente só vai ver ele no segundo e no terceiro ato. Mas você já tá ouvindo falar, você já tá sendo situado na peça que existe um tio aí que tem alguma relação problemática da Glorinha com o tio. E Nair pilhando ela. Até que aparece um sujeito que atende por Pola Negri. Pola Negri é uma atriz de cinema da época, tranquilo, lá dos anos 50. E é como se hoje fosse uma personagem masculina, né? É um homem chamado Angelina Jolie, sacou? E o mais engraçado é que essa Pola Negri, se não me falha a memória, ela era polonesa, ou de algum desses países que as pessoas são muito brancas, muito, né? E é engraçado porque pouquíssimo provável que um brasileiro tenha a aparência de Pola Negri, né? Então já começa aí um deboche do Nelson Rodrigues. Esse Pola Negri, ele vai estar vestido de mulher e ele é um personagem de muitos trejeitos. Aí você vai falar assim, professor, isso é politicamente incorreto. Tudo bem, é uma peça de 1950 e 57, né, se não me falha a memória. Então ele vai ser essa pessoa cheia de trejeito, muito exagerado. Daqui a pouco ele vai contar uma história, né? E essa história que ele vai contar sobre os homens poderosos é muito exagerada, é muito cheia de trejeitos, beleza? E tudo é muito exagerado em Nelson Rodrigues e essencialmente nessa peça. Então você vai ver que o Pola Negri ele já entra como se ele estivesse mandando em tudo. O manequim é esse, ela fala com Nair, Pola Negri fala com Nair, com Nair, tá certo. Sobre Glorinha, como se Glorinha não estivesse lá, né? Ah, eu gostei disso, o manequim é esse. E aí você começa a suspeitar, começa a entender que se trata aí de um prostíbulo, né? E Nair pede a opinião de Pola Negri e tudo mais. Fala que gosta de trabalhar com essas meninas, que é bom de trabalhar com menina de 16, 15, 14 anos. Né? Então já começa aí, lembra que eu falei que essa é uma peça muito delicada, com muitas críticas? Já começa uma crítica aí, né? Tipo, você usa as meninas e não tem problema nisso, né? Então já é uma grande crítica de Nelson Rodrigues
em cima dessa exploração dessas meninas. Tranquilo? Aí daqui a pouquinho chega Glorinha querendo sair e Nair sossega o periquito, fala antes com Madame Luba. E Glorinha, meu tio me mata. E aí finalmente Madame Luba entra em cena. Antes de falar Madame Luba, só uma coisa que me ocorreu agora que eu tinha que ter falado para vocês e não falei ainda. Nelson Rodrigues tem uma palavra que é batata. E batata é uma gíria da época. Então você fala assim, como é que é? Mas isso é verdade mesmo? Outra pessoa responde, batata, tenho certeza, negócio certo. Né? Então quando diz assim, quando fala para Madame Luba, ela vai aceitar batata, significa que ela vai aceitar com certeza. Tranquilo? Batata é alguma coisa verdadeira, é alguma coisa que tem certeza. É uma gíria da época, a gente não fala mais isso hoje em dia. Entra Madame Luba, e Madame Luba, da mesma forma que Pola Negri é muito exagerado, Madame Luba também é exagerada. Então Madame Luba, ela é polaca, né? Não, polaca não, ela é lituana, desculpa. Ela é lituana. E Madame Luba é imensa de gorda, o sotaque de Madame Luba é muito acentuado. E ela entra arrastando os chinelos, né? Dá uma impressão de um sórdido desmazelo, ou seja, uma pessoa que está completamente bagunçada, desgrenhada, mal vestida, descabelada, né? Uma pessoa de visual repulsivo. E Madame Luba, num primeiro momento, ela é muito amável com Nair e com Glorinha. E ela fala para é engraçado que ela fala para Glorinha, não, no meu casa, né, ela tem esses erros de concordância porque ela é lituana. No meu casa nada é obrigatório, todo mundo só faz o que quer. Só que não é bem assim. Quando a coisa vai ficar mais complicada adiante, você vai ver que não é assim, não é. As pessoas não fazem o que querem na casa de Madame Luba, fazem o que Madame Luba quer. E aí a gente já vai entender por quê. E aí elas começam a conversar e a Glorinha tá, imagina se meu tio sabe que eu fiz gazeta. Fazer gazeta ou ser gazeteiro, né, matar aula. Ela não foi à escola esse dia, ela tá no horário da escola e ela não foi à escola justamente para conhecer essa situação aí na casa de Madame Luba. E aí Glorinha, essa parte é maravilhosa da gente falar, que Glorinha pergunta assim, o meu medo e se a polícia entra aqui, se leva todo mundo, depois meu tio vai me buscar no distrito policial, né, delegacia de polícia. Madame, meu tio me mata a pauladas, juro a senhora. E Pola Negri tá tranquilíssimo, né, tipo, a polícia não entra aqui. E a Madame Luba fala que ela já tomou as providências e fala, Pola Negri, conta o meu esperteza. E Pola Negri vai começar a contar essa história, fazendo muitas inflexões, contando a história como se fosse uma glória, né? Sem trocadilho com a Glorinha. E ele conta o seguinte, isso não é casa de mulheres araqueadas, mulheres de Araque, né? Mulher, é casa de mulher porreta, né? Mulher papo firme. Papo firme também é moda da época, né? E ele fala assim, cara, tem uma parte aqui que eu não tô lendo o texto. Ah, tá aqui. Eu tô só me guiando por ele, né? Em primeiro lugar, aqui só entra deputado, quer dizer, freguês. Ou seja, ele tem aí um ato falho, né? Ele fala que são os deputados, mas eu não posso dizer que são os deputados. Muito embora sejam eles que venham aqui para procurar as meninas de 14 anos. Você vê como é que tudo é muito errado nessa peça? Essa é a crítica de Nelson Rodrigues. E só entra freguês com imunidades. Te pergunto, a polícia vai prender um deputado? Com que roupa? Né? De que jeito que a polícia vai prender um deputado? Não vai prender deputado, tá tranquilo aqui. Né? Mais adiante, ou antes um pouquinho, já não sei dizer, ele fala assim, nessa casa se tropeça em imunidades. Né? Ele está falando na imunidade parlamentar. Sim, em 1957 a imunidade parlamentar já era
um assunto tabu, um assunto para ser discutido. Tranquilo? E aí a gente teve há pouco tempo aí caso de parlamentar que muito provavelmente mandou assassinar o próprio cônjuge e não podia ser preso por causa de imunidade parlamentar, né? Como é que isso, cara? A imunidade parlamentar, ela é uma garantia parlamentar, é para eu falar, é no campo das ideias. Eu não posso ser preso por ideia nenhuma, porque no campo das ideias as coisas têm que ser discutidas, então eu posso falar qualquer coisa, né? Então isso é garantido ao parlamentar. Só que no Brasil a imunidade parlamentar se estende ao homicídio, né? Então é uma coisa maluca que aqui em 1957, na casa de Madame Luba, já se dizia, nessa casa se tropeça em imunidade, né? Então as pessoas podem fazer o que quiserem porque são parlamentares, né? Olha o peso da obra rodriguiana, né? E aqui ela tá falando que você é uma menina de família, né? Então elas vêm aqui por muito dinheiro. E daqui a pouquinho vai aparecer aqui e Madame Luba, depois que o Paula Negri fala isso, ela fala assim, eu ter um intelectual muito desenvolvido, né? Ou seja, eu sou muito esperta porque eu não vou ser pega, né? Se eu tô fazendo os deputados, lembrando que em 1957 Rio de Janeiro é a capital da República, né? Então aquilo ali é frequentado por deputado federal, né? E se eu, Madame Luba, faço o deputado frequentar aqui, eu faço eles cometerem crime, quem é que vai me prender? Porque se me prenderem, eu vou falar, ó, deputado fulano, estavam aqui. E você acha que os deputados vão querer ter os nomes deles envolvidos nisso? Né? Então eles vão abafar. Olha o tempo que isso está aqui na República, né? Na República Brasileira. E aí chega um cliente, e Glorinha não quer ir, e Nair começa, ó, ela tem duas caras, porque no carnaval ela se encheu de bebida e de lança-perfume e tava com uma fantasia sem alça, né? E engraçadinho, puxou o fechecler é o zíper, né? Puxou o fechecler até embaixo e ela ficou pelada, madame. Ou seja, por que ela tá agora... E Glorinha é essa personagem, é a primeira vez que a gente vê que tem essa dualidade em Glorinha, né? Isso vai aparecer várias outras vezes durante a peça. E Glorinha, eu tava de pileque, madame, eu tinha cheirado lança-perfume, tanto que eu nem lembro disso, né? E aqui entre nós eu não acredito muito nessa amnésia alcoólica, não. Acho que as pessoas falam que não lembram para não admitirem as besteiras que fazem quando se enchem de cachaça ou de droga, né? O quanto que tanto a cachaça quanto a droga libera as pessoas para elas fazerem umas coisas que elas se arrependam depois, então tomem juízo, caramba. Mas até agora não passei do beijo. E aí e a Madame Luba começa a perder a paciência com isso, não tô com tempo para isso não. E o Paula Negri entra e fala, o excelentíssimo está com hora marcada, pergunta como é. Ou seja, o excelentíssimo tem uma autoridade que está esperando lá para ser atendido por uma das meninas da Madame Luba. E a Madame Luba, beleza, é isso aí, eu não fazer papel sujo, né? Ela vai atender o excelentíssimo. E o excelentíssimo, ele vem a ser um vizinho da Glorinha. A Glorinha fala, não quero atender um vizinho, não quero atender vizinho e parente, porque isso vai acabar chegando no meu tio, né? E aí vai entrar o nosso doutor Jubileu de Almeida. E o Jubileu de Almeida, ele é conhecido como um dos... A reputação dele é de um dos homens mais íntegros, mais honestos, né? Esses homens cheios de virtude, cheios de tudo certo, essas pessoas muito perfeitas, né? São elas que vão fazer essas besteiras, são elas que vão explorar as meninas de 14 a 17 anos lá na mansão de Madame Luba,
né? E são elas que ainda financiam esse esquema todo ainda hoje. Isso ainda hoje existe no Brasil, né? E aí quando você vai na despedida de solteiro do seu amigo lá no ambiente lá, você está financiando tudo isso acontecer, você está financiando a exploração dessas mulheres. Quando você compra droga, você está financiando o traficante, você está colocando arma na mão do traficante, você está financiando ele para comprar arma, para matar gente inocente na rua. Você está fazendo essa máquina girar, né? E é isso que essa pessoa tão cheia de virtude está fazendo, tranquilo? E Glorinha fala que não quer, e Nair fala, agora é tarde, o homem está aí te esperando, né? Lembra que a Madame Luba falou que na casa dela ninguém faz nada que não queira? Agora Madame Luba vai gritar para ela e vai dizer assim, vai porque não vai voltar atrás. E aí Glorinha diz que não vai e ela fala, chama o tio dessa menina, chama o tio, telefona. Vamos contar para o tio dessa menina onde ela está, ou seja, chantageia a Glorinha para a Glorinha fazer o programa com o Dr. Jubileu. E aí entra o Dr. Jubileu, que é um velho que mal se aguenta de pé. E aí a outra crítica do Nelson Rodrigues. O que é isso? É um cara que tem não dá mais conta do ato sexual, mas ele tem umas taras tão malucas que ele precisa pagar alguém para isso. Ele é casado, né? Ele é o bastião da moral, ele é o cara que cheio da imponência, né? Cheio da moral, cheio dos bons costumes. A esposa dele é neta de barões. Lembrando que em 57, né? Então essas pessoas são netas de pessoas que viveram na época do Império. Quer dizer, os velhos dessa peça são netos de pessoas que viveram no Império. E ele começa a se aproximar de Glorinha falando pontos de física. Ele vai falar do elétron, né? Isso é muito, muito comum em Nelson Rodrigues. Pessoas que têm mania de repetir a mesma coisa. E ele vai começar, ele pede para ficar a sós com Glorinha. E aí começa, sua mãe, a primeira vez que a gente sabe da mãe da Glorinha, ela fala, morreu, né? Ela se suicidou tomando veneno, logo depois meu pai morreu também. Enlouqueceu de desgosto e meu tio tomou conta de mim, né? É isso que a Glorinha fala. E aí o Dr. Jubileu pergunta, você sabe datilografar? Datilografar em máquina de escrever, né? Anterior ao computador. O que isso significa? Anteriormente, a Anaí já tinha dito, se o deputado gostar de você, ele te arranja um cargo público. Né? Olha o tempo que isso acontece no Brasil. E o Dr. Jubileu já pergunta, você sabe datilografar? Ou seja, se você me agradar, se você me servir sexualmente, eu te coloco para trabalhar comigo. Né? E aí é um salário bom, é um salário grande, e você continua... Ele não fala isso com todas as letras, mas é isso que ele quer dizer para Glorinha. Tranquilo? Arranjo, sim, arranjo, mas não repare no que eu disser. E aí ele começa a berrar como um processo fora de si. As duas modalidades de eletrização que podemos observar nos corpos correspondem às duas espécies de carga elétrica encontrada no átomo. Ou seja, ele está falando de física, né? E a Glorinha começa a interromper, ele fala, não interrompe, eu não posso ser interrompido, né? E mais adiante um pouquinho, ele vai dizer que ele vai pedir para ela escutar, e ele continua, o núcleo do átomo constituído de próton, o núcleo do átomo constituído de próton, e ela indecente, né? Porque ele está num estágio que a tara dele não é mulher, a tara dele é falar sobre átomo, né? É isso que deixa ele pronto pro ato sexual. E ele fala, não, escuta, eu falo de longe, né? Ou seja, eu não preciso nem que a mulher esteja perto de mim, eu preciso que a mulher só escute
sobre o átomo, né? Ele tem uma fala aqui que eu acho maravilhosa, que é: mas olha, essa coisa que eu falo é um simples ponto de física, compreendeste? Eu tenho que dizer um ponto de física, ou não sou homem, não sou nada. Ou seja, ele não consegue ereção se ele não falar um ponto de física. Então ele precisa de uma mulher para escutar isso. E ele não quer que a mulher dele saiba disso, né? Então ele não tem mais ato sexual com a mulher dele. E E aí acaba que não rola nada, porque Glorinha se desespera, foge dali. Pola Negre segura a atitude, a cena mais patética da peça, né? Pola Negre segurando Glorinha pelas costas, pro Jubileu poder falar para ela os pontos de física, e enquanto isso o Jubileu fala: diz pra mim, Pola Negre, né? Diz pra mim que ela gosta de mim. E Pola Negra fica: gosta, adora, né? Tipo, mecanicamente, apaixonada pelo senhor. E ele falando ponto de física e Glorinha chorando. E ela vai embora, ele vai embora, ela marca no dia seguinte, 11 horas, para reencontrar Glorinha, e as duas vão embora. E a Nair fala pra Glorinha que ela tá grávida e pede pra Glorinha acompanhar ela numa clínica de aborto. Cara, olha o grau de incorreto que é, né? E Nair fala assim: olha, eu não tenho certeza se eu vou tirar essa criança. O que eu quero fazer com você é um pacto de morte. Ou seja, a gente toma veneno juntas, no cinema, num filme do Gregory Peck, que é tipo um Brad Pitt da época, né? Um galãozão do cinema. O Brad Pitt nem é mais, né? Eu tô velho. E a gente morre junto, um pacto de morte, porque a morte é muito, muito solitária. Então a gente morre, a gente preserva a nossa juventude e a gente morre uma com a outra. E Glorinha não topa isso de jeito nenhum. E acaba indo para a clínica de aborto com Nair. E a clínica de aborto é tudo muito bizarro, né? É como se fosse barbeiro, né? O Nelson Rodrigues fala isso. Próxima, né? É tudo muito mecânico ali. E Glorinha fala assim: mas eu não posso ver sangue. E Nair fala: pô, mas eu preciso de você do meu lado nessa hora. E Glorinha, na primeira oportunidade que tem, ela dá no pé. E aqui algumas vezes Nelson Rodrigues se refere à clínica como lugar de fazer anjos, ou seja, pessoas que morreram antes de nascer. Na época dizia que era anjo, né? Quando a mulher perdia um bebê, nem que não fosse aborto provocado, mas perdeu na gravidez, ela dizia: eu tenho um anjinho no céu, né? Então isso é o lugar de fazer anjo. E ali é um açougue mesmo, né? Um lugar que tratam as mulheres desse jeito. Tanto é que o médico chega a enfermeira fala: ó, é pessoa mandada pela Madame Luba, né? Ou seja, a Madame Luba já tem tipo um convênio com o médico, que também é um médico respeitadíssimo, que ninguém pode descobrir que ele faz esse tipo de coisa. E aí o médico fala assim: olha, infelizmente a Madame Luba não ó, assim: ah, minha filha, vai ter a santíssima paciência, mas a madame não autorizou anestesia. Apanha um lenço, prende nos dentes para não gritar. Ou seja, esse procedimento vai ser feito para Nair sem anestesia, né? Eu não quero nem imaginar que tipo de dor é esse. E o negócio começa a dar errado. O médico tá o tempo todo tipo um açougueiro, né, sem ligar muito para o que acontecer. Ele está preocupado que se der algum problema isso vai dar jornal, vão acabar chegando a ele. Ele não está preocupado se Nair vai morrer, ele não está preocupado com a moralidade do que ele está fazendo, ele está preocupado só com o fato de isso não respingar para cima dele. E ele manda e Nair, o negócio sai de controle. Nair pergunta se vai morrer. A enfermeira pergunta: chama assistência?
e que é a ambulância, né? E o médico fala assim, claro que não, vai botar meu nome nos jornais. E não tem mais o que fazer, a situação se complica. E Nair fica chamando por Glorinha, né? Glorinha, vamos morrer junto, vamos morrer junto. E o médico manda a enfermeira rezar. E ela fala, tô rezando. Mas não reza só por ti, reza pra mim também. Eu quero ouvir, anda, reza, reza, sua cretina. E a enfermeira ergue-se e rompe a cantar um ponto espírita, ou seja, aí um ponto de candomblé, né, de matriz africana. E o médico soluça, fim do primeiro ato. Né? A gente não é falado textualmente, mas no segundo ato a gente vai descobrir que Nair morreu. Mas o segundo ato é para outro dia, porque o vídeo já tá cumprido. Valeu, galera. Até a próxima. Obrigado pela atenção de vocês.